E aí, tudo certo? Nesse vídeo eu gostaria de bater um papo contigo da importância de você ter condições de pagamentos diversas quando você vende online. Já para pensar quando você entra dentro do Mercado Livre para comprar, né, não para vender nesse caso, e você se depara com várias opções de pagamento. Você consegue somar cartões, você consegue usar o saldo do Meli Dólar, né, que é meio que o cashback que eles têm lá dentro. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades no Pix, entre outras. Parece que isso aí é algo comum e todo e-commerce tem isso. Mas muitas pessoas deixam de lado as oportunidades que cada condição de pagamento dessa pode entregar no seu e-commerce. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Vem aqui para a tela comigo que eu separei algumas reportagens, né? Algumas reportagens, vamos dizer assim, e dados importantes de alguns sites confiáveis de coisas que já aconteceram dentro de 2024 e 2025, principalmente em questões de Black Friday e do e-commerce como um todo. E algumas coisas me chamaram a atenção quando eu comecei a ler um pouco sobre essas matérias. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi a questão do crédito parcelado. Hoje, obviamente, todo mundo tem que vender no mínimo no cartão de crédito. E sim, pessoal, hoje isso ainda se mantém com mais de 70% da representatividade do faturamento de uma Black Friday, por exemplo, que foi a Black Friday de 2025. Então, olha só o poder disso. Então, o que esse dado diz pra gente? Pô, obviamente eu vendo no cartão de crédito, Wallace. O que você está querendo dizer com isso? Tá, mas você consegue entregar opções para o seu cliente, por exemplo, sem juros? Mercado Livre, às vezes você entra lá dentro, tem produtos lá que você consegue comprar sem juros, praticamente todos eles. Então você dá essa opção para o seu cliente, por mais que você consiga, por mais que você precise, na verdade, subir um pouquinho o preço desse item, isso é super importante para você conseguir entregar essas possibilidades para o cliente. E aí está o pulo do gato desse vou subir o preço do produto para conseguir vender de 10 vezes sem juros, por exemplo. Pô, Wallace, mas aí o cliente pode ser que eu afasto ele, que eu conseguiria vender mais barato do que isso. Tudo são testes, mas eu convido você a testar a seguinte metodologia. Coloca 10 ou 12 vezes sem juros para o seu cliente e dá um bom desconto no Pix. E por que isso é muito legal você dar esse bom desconto no Pix? Porque o Pix você vai receber de forma instantânea. O Pix ele vai te cobrar uma taxa de menos de 1% por cada transação. O cliente pagou, o dinheiro está na conta batendo 1%. Nos 10 vezes sem juros, de repente você vai ter que absorver ali para vender 10 vezes sem juros 15%, 18%. Então, de cara, se você vender no Pix, você concorda comigo que você já consegue tranquilamente dar pelo menos 10% de desconto para o cliente? Né? Se for mais ousado, até 15%. E isso não vai mexer na sua margem? Porque você já subiu 15% daquele produto para poder absorver os 10%, as 10 vezes sem juros que você já entrega. Então, fazer esse tipo de coisa é interessante. Igual, por exemplo, tem um grande case nosso aqui, tem até um vídeo no canal contando a história deles, que é a Mobile Imóveis. Eles adotam isso aqui no e-commerce deles. Inclusive, o e-commerce deles está aqui no Nuvem Shop. Eu falo muito sobre o Nuvem Shop com vocês. E é importante você ter uma plataforma bem forte e posicionada quando a gente fala de vendas online e que você pode confiar, por exemplo, numa Black Friday. Então, já passamos por várias Black Fridays aqui e ele e vários outros clientes funciona super bem. Primeiro link da descrição, como eu sempre falo, 7 dias gratuitos, 25% de desconto na primeira mensalidade da Nuvem Shop. Certo? Voltando para cá, olha só que interessante. Ele faz aqui, ó, ele aplica as 10 vezes sem juros e dá um desconto aqui no Pix. Tá? Olhando assim mais ou menos, parece ser um desconto de 10% ou até um pouquinho mais do que isso. Aqui, 12% de desconto no Pix. Tá aqui. Então, isso aqui, pessoal, é super bacana. Porque o cliente olha e consegue enxergar um valor diferenciado nesse item. E eu vou além quando você aplica esse tipo de estratégia. Se você olhar, por exemplo, aqui no Mercado Livre, você vai pagar, se você vender lá dentro, se for um anúncio clássico, né, que é aquele anúncio que não tem parcelamento sem juros e tem algumas outras opções ali de disposição, você vai pagar de 10% a 14%. No Premium, que é um anúncio aí que você vai ter boa exposição e vai conseguir dividir 10 vezes sem juros, você vai pagar entre 15% e 19% aqui de comissão. Então, se você vende no Mercado Livre e você já absorve essa comissão ali, obviamente não é só uma comissão isso, né? Você vai receber também, depois de 10, 15 dias, você recebe o pagamento. Tem antecipações recebíveis no meio disso também, obviamente. Porque olhando assim, comissão de 19%, né, a gente acaba assustando um pouco. Mas, mesmo assim, quando você vende aqui a 19%, e se eu for lá, por exemplo, no Nuvem Pago, vou entrar junto com vocês aqui, ó. A taxa do Pix deve ser abaixo de 1%. Ó, vamos ver aqui, ó. Olha aqui, pessoal, a taxa do Nuvem Pago, você recebe o pagamento na mesma hora, ele vai te cobrar 0,99%. Então, se você já embute 19% lá, de cara você pode dar aqui 18% de desconto.
É claro que a conta não é tão simples assim, tem o tráfego que você tem que embutir e tudo mais, mas de cara, se você abaixar 18% do seu produto no desconto no Pix, ainda assim você consegue manter a sua margem, tendo em vista que você já vende aquele produto pensando nos 19% que o Mercado Livre vai te cobrar, por exemplo. Varia de categoria para categoria essa taxa do Mercado Livre, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, isso são possibilidades que você tem que entregar para o seu cliente para ele conseguir ter a liberdade de comprar como ele quiser e enxergar valor. Porque quando ele se depara com um anúncio seu no Mercado Livre, ele vai no Google e pesquisa, acha o seu site e vê que você consegue vender mais barato por lá, a chance de você converter ele lá aumenta muito mais. Não adianta simplesmente ter um preço único para todas as plataformas que você vende. Então, essas condições de pagamento e descontos personalizados, principalmente na sua plataforma de e-commerce própria, vai te dar uma credibilidade interessante e, consequentemente, você vai conseguir vender dentro de uma marca que é sua. Pensa sempre nisso, tá? O e-commerce ele vai sempre te dar a liberdade do cliente lembrar de você quando ele for comprar de novo, certo? O Pix já se consolidou como um meio relevante na virada, com quase 74 mil transações apenas na madrugada da Black Friday 2025. Então olha o poder que isso tem quando você usa o Pix da maneira correta. Pô, fale você mesmo, talvez você já comprou na internet aí várias vezes usando o Pix e a facilidade disso é algo sensacional. E a facilidade e o custo baixo, porque é um dinheiro que está saindo da conta de um cliente e indo para sua conta, é uma transferência, então não há necessidade de ter tantas taxas no meio disso. Então, ponto importante para você conseguir vender numa condição melhor. É a mesma estratégia, pessoal, que a gente fazia há anos atrás com o boleto. Mas o boleto hoje, aos poucos, ele vem cada vez... Aos poucos não, né? A passos largos, ele vem cada vez sendo menos utilizado. Wallace, está me dizendo que eu não deveria oferecer a opção de pagamento boleto do meu site? Não necessariamente. Você pode sim oferecer pagamento em boleto, mas fique sempre antenado com relação a esse, como está o mercado e como você pode atuar em cima disso. Ponto importante do boleto aqui é uma experiência própria mesmo. Quando o cliente compra no boleto, o pedido dele fica em aberto, se ele estiver comprando no seu e-commerce e tudo mais, em tese, você deveria reservar aquele estoque para ele. Então, quando o cliente compra via boleto, normalmente ele vai ter um boleto com 3 dias de vencimento. Então, ele vai ter 3 dias para poder pagar aquele boleto. E você talvez vai ter que ficar 3 dias com aquele estoque parado, esperando para ver se aquele cara vai pagar o boleto ou não. Depois de 3 dias, se ele não pagar, o estoque volta para o seu e-commerce. Qual que é o problema disso? Se você está fazendo uma oferta com o estoque ali contado e você tem muita certeza que vai vender, você tem um risco de às vezes ficar com o estoque parado porque algum espertão emitiu no boleto e depois vai decidir o que vai comprar. Eu já vi relatos de clientes falando, quando chega na Black Friday e eu quero comprar as coisas e obviamente eu não vou parcelar no cartão, nada disso, eu compro tudo no boleto, depois eu vou pegar os boletos e vou decidir qual que eu vou pagar para ver qual produto eu vou querer. Para mim ter meio que uma garantia de estoque e depois eu defino com calma. Então assim, beleza, isso aí para o consumidor é maravilhoso, mas para você é péssimo. Às vezes, se 10% das pessoas fizerem isso e 8% delas não pagar o boleto, 8% do seu estoque que poderia ter sido vendido naquela noite ou naquela oferta que você fez, não vai ser vendido. Então, olha também esse detalhe do boleto. O Pix também, então, quando você vai configurar, ele sempre te dá a opção lá de tempo de expiração do Pix. Sempre deixa ali 1 hora, no máximo ali 12 horas, não deixa muito mais do que isso não, para você não sofrer igual o boleto pode acontecer com essa questão dos vencimentos em 3 dias, certo? Então sempre dilua isso, pense no desconto no Pix e sempre estruture pensando numa plataforma própria sua. Marketplace é essencial, ele vai fazer você escalar e validar o seu negócio. Você ter um e-commerce próprio faz a pessoa lembrar de quem ela comprou. Sempre falo isso aqui nos vídeos. Quando você compra online, você comprou no Mercado Livre, por exemplo, a última compra que você fez no Mercado Livre, você lembra qual que era o vendedor? Eu tenho certeza absoluta que você não lembra. Então, se você não lembra, significa que o fortalecimento de marca do Mercado Livre ele é quase zero. Ele escala, vai fazer você vender, mas ele não vai estruturar e fortalecer tanto a sua marca quanto deveria. Quem vai fazer isso é só um e-commerce próprio. E como eu já disse no meio do vídeo aqui, primeiro link na descrição, 7 dias gratuitos na Nuvem Shop, mais 25% de desconto na primeira mensalidade. Testa, é estável, funciona, o custo para você começar é muito baixo, temas altamente personalizados, então é bem interessante mesmo, beleza? Então é só um papo que eu queria fazer com vocês aqui, mostrar algumas notícias que eu fui lendo sobre isso. Falei, cara, isso aqui é interessante falar com a galera com relação a você ter personalização nas condições de pagamento. Então, eu sou o Wallace Messias, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.